E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Error Group. Basicamente o Error Group é uma forma de a gente conseguir resolver um problema muito comum em Go, principalmente para quem já trabalhou de forma assíncrona, que é ao utilizar várias Go routines ou vários processos assíncronos, você raramente consegue saber ou controlar certinho quais deram um erro. Por quê? Vamos supor que você está utilizando channels. Você teria que colocar um channel de um objeto que dentro tem um valor de resposta e um objeto de erro. E assim você consegue basicamente controlar de uma forma olhando todos os channels e todos os valores, se dentro de cada objeto retornado dentro de cada channel, o valor error tem um valor diferente de nulo. E isso é horrível, né? Porque eu teria que ficar olhando todas as mensagens e olhando lá dentro se aquela routine deu erro ou não, baseado numa variável que pode retornar nulo ou não. Então o Error Group ele é uma forma de ajudar a gente a tratar um grupo de erros, ou seja, um grupo de routines, um grupo de processos assíncronos, que basicamente eu consigo controlar quantos ou quais deram erro ou não dentro do nosso processo. Então vamos ver agora como a gente consegue utilizar esse conceito aqui em Go. Então vamos supor aqui esse código que eu tenho, 3 URLs que eu tenho que chegar e fazer um get. Golang.org, google.com e o Twitter, tá? O x.com, x.com, tá? E eu tenho que fazer essas requisições de forma assíncrona. Então eu vou basicamente fazer o quê? Fazer um for nessas 3 URLs, eu vou basicamente criar a variável aqui novamente para não dar problema de referência, tá? De eu passar uma variável de URL, o for virar e a outra routine receber um valor diferente. Tá? Aqui na verdade seria até bom eu passar ele por parâmetro aqui nesse caso, mas funcionaria da mesma forma, tá? E aí eu vou colocar um waitGroup.add para cada execução, para cada routine que eu criar. Para cada um deles eu vou colocar um valor 1, vou colocar um defer waitGroup.done e eu vou fazer o http.get aqui nesse caso e printar o status, beleza? Se acaso der erro, eu vou colocar um panic aqui nesse caso, porque eu preciso saber que isso aqui deu erro, tá? Só que aí, qual é o problema nisso? Tem vários problemas, mas vamos resolver do pior jeito possível para a gente entender a ideia. Aqui, vamos supor que eu não quero dar um panic nem logar, eu preciso saber o erro. Vamos supor que é um repository, eu tenho vários repositories, eu estou dentro do service, do use case, e eu preciso chamar esses vários repositories e se um deles der erro, eu preciso pegar o valor para retornar para quem me chamou, pela rota, pelo HTTP, enfim. Como que eu vou fazer aqui, né? Vamos resolver de um jeito bem errado, mas que resolve parcialmente, tá? Vamos colocar aqui então que eu tenho um channel para cada um deles. Então eu vou ter que colocar aqui o Google Channel, tá? Que vai ser um make de channel de string. Vamos colocar aqui o Golang Channel, tá? Então o Golang Channel que também vai ser um make. E eu vou colocar o X Channel aqui que vai ser também um make, tá? Só que aqui não dá para ser só string. Porque eu não quero só saber o status 200 e tal. Eu preciso saber o erro. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um type, por exemplo, response aqui, que vai ser uma struct, e eu vou colocar aqui o status, que vai ser um int, né? E eu vou colocar o error, que vai ser do tipo error também, aqui nesse caso, para eu saber qual é o erro. Então aqui não vai ser um make channel de string, vai ser um make channel de response, tá? E é assim que eu vou fazer. Beleza. Só que aí eu não sei, como a gente tá dentro de um for, eu não sei qual é aqui o channel do Google e nem qual é o channel do Golang, eu vou saber só pela URL. Então vamos fazer um trabalho bem feio aqui, tá? Mas vamos lá. Então a gente vai colocar aqui, depois do defer response close, a gente vai colocar, eu vou verificar, né? Na verdade vamos fazer um switch aqui. E vou fazer um switch na URL. Então se é um URL, na verdade eu vou colocar um strings.contains na URL. E eu vou colocar aqui um switch na URL, tá? Vamos colocar aqui um switch nessa URL. E eu vou colocar, caso ela for golang.org, então eu vou colocar case google.com. Eu vou colocar alguma outra coisa. Se eu for colocar case a Golang e também case o X aqui nesse caso, né? Então vou colocar o default para ser o X, tá? Se acaso for google.com, eu vou colocar para o Google Channel ele receber um objeto de response, tá? Vamos colocar aqui um objeto de response, onde o status é o status response status, tá? O response status é uma string, então vamos trocar ele aqui para string, tá? Então vamos colocar aqui string. Então vou colocar o response status e o error vai ser nulo, né? Então o error aqui vai ser nulo, beleza? E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros aqui, tá? Então vou fazer a mesma coisa para o Google e a mesma coisa para o Twitter, tá? Vamos colocar aqui também o Golang SCH aqui nesse caso, tá? E aí aqui o status eu vou printar normalmente. Aí o que eu teria que fazer, né?
Como eu tenho 3 channels, eu vou ter que verificar qual deles deu erro. Então talvez eu vou ter que colocar um select aqui, por exemplo, tá? Aí eu vou colocar um select, eu vou colocar case, eu recebi uma mensagem aqui no caso do Golang. Eu vou verificar se a mensagem que eu recebi, então aqui response, vou colocar response. Eu vou colocar se response.error é diferente de nulo, aí eu vou printar, vou fazer um panic, por exemplo, eu vou tratar aqui o erro, tratar o erro. Se não, aí eu vou simplesmente printar a resposta. Aí eu vou pegar esse print e vou mudar ele de lugar, tá? Então vamos supor que eu só consigo usar a resposta aqui, beleza? Então eu não vou utilizar o URL, então eu vou colocar aqui só status da URL Golang aqui nesse caso, porque eu já sei que é da Golang. E eu vou colocar aqui response.status, beleza? E eu vou fazer isso para os outros também. Então eu vou copiar aqui esse case. Vou colocar case for do Google, nesse caso. Aí eu vou trocar aqui para Google também. E eu vou colocar aqui, por último, o X, que no caso, Twitter, aqui nesse caso, beleza? E aí eu coloquei aqui o select, etc. Só que eu vou ter que ficar aqui nisso infinito. Então vou colocar aqui um for, para ele ficar preso aqui no código mesmo, tá? Então vou colocar aqui um for. E beleza, vamos testar aqui o código desse jeito sem o H-group mesmo. Ou seja, olha o rolê que eu tô tendo que fazer para saber que três requests que eu fiz, claro, tem formas muito melhores de resolver. Uma delas é com error group, mas tem outras formas além dela para resolver, tá? Mas olha o tamanho do BO que eu fiz aqui para poder resolver um problema simples. Mais ou menos simples, né? Então se a gente rodar aqui o nosso código agora, então é status do Twitter 200 ok, status do Golang 200 ok, status do Google 200 ok, beleza. Agora eu vou colocar aqui um monte de coisa aqui que não existe no do Twitter para ele dar erro, tá? Ou então ele retornar algum problema, beleza? Então eu vou colocar para executar aqui novamente. Então é status do Golang, do Google e olha lá, deu erro, ó. Então ele fala aqui no such host. Ou seja, agora eu sei que ele deu esse erro e eu vou tratar o erro do Twitter porque só ele deu erro. Então eu sei que a do Twitter deu erro porque eu recebi num channel do Twitter qual é o erro que eu tava esperando, tá? Então só que fica um código muito grande para uma resolução que não faz tanto sentido, tá? Então como a gente pode utilizar o error group para esse cenário, tá? Vamos voltar ao código inicial, porque esse código aqui tá bizarro e eu criei aqui de cabeça mesmo, de um jeito nada a ver pra gente resolver, tá? E vamos utilizar o error group aqui nesse caso. Pra gente utilizar o error group, a gente vai só tirar aqui o hgroup, etc. Vamos tirar aqui esse objeto response, porque também não precisa dele, tá? E a gente vai importar uma biblioteca chamada golang.org/x/sync/errorgroup, beleza? Eu vou dar um go mod aqui para ele poder baixar essa dependência. Na verdade, eu vou ter que escrever o código primeiro, porque senão ele vai ficar apagando a dependência, né? Eu vou colocar var g, por exemplo, vou colocar errorgroup.group aqui nesse caso. E aí ele não vai apagar minha dependência, eu vou colocar para ele baixar aqui go mod, tá? Baixou aqui, ele não vai apagar mais, ele vai reconhecer agora essa variável. E agora com essa variável g, o que a gente vai fazer, tá? Ao invés de eu colocar uma função anônima com go antes, eu vou colocar g.go, tá? E aí dentro dela eu vou colocar a função go, só que a função go ela necessariamente tem que retornar um error. E aí que vem o ponto, tá? Aqui eu vou apagar, vou colocar desse jeito. E aqui, caso dê erro, eu vou colocar simplesmente o return error, tá? Aqui eu vou tirar esse wait group, porque a gente não tá mais utilizando, beleza? Então, caso dê erro, eu simplesmente vou colocar retorna o erro, porque é isso que eu preciso utilizar, beleza? Caso não dê nenhum erro, eu vou colocar return new, né? Que é o que a gente precisa para simplesmente falar que não deu erro aqui nesse caso. E aí, como eu vou saber que deu erro ou não, né? Eu posso colocar g.wait, tá? E o g.wait, ele já vai fazer o trabalho de um wait group pra gente, ele vai dar um handle error. Se acaso ele retornar algum erro, quer dizer que aconteceu algum erro em alguma das propostas aqui, algum dos serviços assíncronos que você tem. Então eu vou colocar aqui um fmt.println, o erro, tá? Vou falar assim, ó, aconteceu um erro. Então tem alguma coisa acontecendo. Se não, é que eu já posso colocar até um return. Se não, eu vou colocar fmt.println. Vou colocar aqui todas as requests funcionaram corretamente, tá? Então olha como muda, tá? Ao invés de eu ter que ficar colocando função anônima de goroutine, eu vou colocar ele para gerenciar as goroutines anônimas para mim. Ao invés de eu utilizar o wait group para saber que a função terminou ou não, que eu tenho várias goroutines, ele coloca um wait group para mim com a função de wait.
Ao invés de eu ficar utilizando o channel para saber que deu erro e qual foi o erro, eu simplesmente utilizo aqui o wait, que ele vai me retornar qual é o erro que aconteceu, tá? Então, de qual das funções que retornaram, beleza? Se a gente executa agora esse código, ele vai colocar aqui que as 3 requisições funcionaram corretamente, tá? Agora, se eu coloco qualquer outra coisa aqui no final, assim como a gente tinha feito, ele vai colocar que as duas deram sucesso, só que lá, ó, get, e essa função aqui deu erro, porque no such host, do mesmo jeito que a gente tinha visto. Então, ele tratou e fez o mesmo resultado que a gente esperava anteriormente, tá? Então, agora eu trouxe um código um pouquinho diferente aqui para vocês verem um processo um pouco mais complexo, vamos assim dizer, tá? Utilizando o error group. E o que vai acontecer aqui, tá? Aqui a gente vai ter um código um pouquinho mais difícil, mas vamos tratar para a gente aprender aqui como ele funciona. A gente vai criar um context com cancel, tá? Então a gente vai ter um contexto com cancelamento. A gente vai ter um máximo de concorrência de 5 execuções, tá? E a gente vai ter um semáforo aqui pra gente saber dessas 5 execuções quantas deram sucesso, pra gente saber informações sobre elas. A gente vai ter aqui um error group e um mutex pra gente poder tratar as funções assíncronas. E a gente vai ter 20 tasks para serem feitas dentro dessas 5 concorrências que a gente vai tratar, beleza? E a gente vai ter aqui um contador de tasks completas. A gente vai iterar a quantia de tasks que a gente tem que fazer, que no caso é 20, tá? A gente vai colocar o valor do i como i, pra gente simplesmente não perder a referência, porque como a gente tá tratando coroutines aqui, a gente pode passar um valor diferente para uma coroutine. E aí a gente já vai começar com o error group. Então a gente vai colocar cada função do error group aqui para executar, beleza? E a gente vai colocar o semáforo para ele retornar, para ele receber uma struct vazia. E aí ele também ficar esperando essa struct ser terminada. E aí dentro desse semáforo a gente vai basicamente colocar um select. Se a gente receber um sinal de cancel aqui do context, a gente vai simplesmente sair. A gente vai colocar um erro para ele retornar um erro, tá? Se não, a gente vai colocar para ele chamar a função de process task com o valor de i, de 0 a 20 ou de 0 a 19 nesse caso. E aí, se acaso acontecer algum erro dentro dessa task, a gente vai colocar um cancel, tá? Dentro dessa task eu basicamente coloquei um valor randômico de chances dele dar erro, beleza? E aí, caso der tudo certo, eu vou colocar para ele locar o completed task e vou colocar um mais para falar assim, ó, mais uma task deu certo, mais uma task deu certo e assim por diante. Nesse process task, a gente basicamente vai colocar um delay aqui para ele dar um tempo randômico. Vamos supor que cada task demora um tempo randômico para terminar, meio que tentando simular a vida real, onde você chama uma request externa, um banco de dados, e ele tende a demorar um valor não fixo nesse caso, tá? Então ele vai demorar um tempo aleatório. Então aqui eu vou colocar o randômico para gerar um valor menor, até um valor randômico. Se esse valor for menor do que 0.2, eu vou retornar um erro. E se ele for maior, no caso, ele vai simplesmente colocar a tarefa concluída. Então tem uma pequena chance de uma das tasks ou várias delas darem erro, beleza? Então aqui nesse caso, ao invés de eu ficar criando um channel para que cada uma dessas process tasks retornasse um erro, eu pegasse o erro dentro de um channel e com esse channel eu colocasse o valor aqui dentro, retornasse aqui dentro. Com esse channel eu teria que colocar outro channel para poder saber aqui fora que esse erro aconteceu e eu poder printar os erros e saber quantas tasks deram errado. Aqui eu vou simplesmente colocar g.wait. O processamento foi interrompido devido a um erro. Alguma das tasks deu erro, tá? Caso dê tudo certo, eu vou simplesmente colocar todas as tarefas foram concluídas com sucesso e depois eu vou printar quantas tarefas foram concluídas caso ele entre aqui, para eu saber também, interrompeu, beleza, mas quantas deram certo até ter sido interrompido, beleza? Então se uma delas interromper, a gente já vai quebrar o código, a gente já vai retornar um erro, tá? Então se a gente executa aqui esse código, a gente vai ver lá, ó, tarefa 3 concluído, tarefa 5, tarefa 2, tarefa 1, e aí, ó, deu um erro. A tarefa 7 deu um erro na hora de acontecer, na hora de fazer o processamento, deu um erro na tarefa 7, e 4 tarefas realmente foram completas. Se eu rodar aqui o código novamente, ele vai ter dado mais tarefas completas, agora foram 10, porque é um valor randômico, e ele deu erro na hora de processar a tarefa 7. Então ele processou a 1, a 3, a 4, a 6, a 5, a 8, a 9, a 13, 12, 10, mas deu erro na 7. Se eu executar aqui novamente, ele vai ter dado só certo em 3. E assim por diante. Pode ter valores randômicos de tarefas com sucesso. Podem ser mais ou menos tarefas, depende da execução, tá? Só que a gente consegue saber quantas deram sucesso, quantas deram erro, por conta de eu saber exatamente quando aconteceu esse erro e eu não precisar tratar com channel. Com o error group a gente consegue já resolver esse problema, beleza? Então eu espero que tenha feito sentido para vocês tenham aprendido como utilizar e nos vemos no próximo vídeo aqui sobre Go e até a próxima. Falou!